Oi, última parte do nosso programa, mas queremos completar essa conversa dizendo a você que nós nos preocupamos com a sua vida relacional, com a sua vida sexual, conjugal, mas não para entrarmos nela indevidamente como quem não tem responsabilidade nenhuma, como quem simplesmente quer criticar, acusar, apontar. Nós queremos aqui ser facilitadores num diálogo, numa conversa franca, boa, oferecendo a você ferramentas para se descobrir numa relação, para se perceber num jogo de relacionamento. E por que eu digo jogo? Porque nós precisamos ter estratégias para lidarmos com a vida, não é? E no relacionamento eu preciso ter estratégias, maneiras adequadas de manejar o conhecimento que eu tenho a meu favor, a favor do outro, em prol de uma harmonia, de uma adequação, de uma convivência harmônica entre homem e mulher numa situação altamente desafiadora. Quer ver uma coisa? Quando nós estamos namorando, nós temos um ideal. E nós achamos que somos a pessoa perfeita para o outro, que a outra pessoa é perfeita para mim. Mesmo que nós não desconheçamos ou não neguemos que exista o defeito do outro, o meu defeito, mas a gente tira de letra, porque nós nos amamos. Muito bem. Quando passa aquele primeiro momento, agora nós estamos dentro do compromisso chamado casamento, aí nós tocamos a vida. E tem a segunda-feira, a terça-feira, até sexta-feira, e as coisas começam a se repetir, e então nós entramos numa maré mais contínua, e às vezes nós até chamamos a rotina de coisa má, e nós nos acostumamos e fazemos do mesmo jeito. Ela é assim, eu sou assim, e nós daqui a pouco deixamos de perceber o outro e deixamos de perceber a nós mesmos como indivíduos que estão numa jogada e que precisa o tempo inteiro favorecer para que a partida seja boa. E quer ver um momento de partida que deva ser boa? A hora do sexo. E quantas vezes homens têm se deixado levar pela rotina de quero fazer sexo, sinto vontade de fazer sexo, vou fazer sexo. E não se dá o trabalho de perceber que a outra pessoa pode não estar bem, pode não estar afim, pode estar triste, pode estar com algum problema de ordem da sua saúde física, ela pode estar no período da menopausa, e você nem se deu o trabalho de estudar, de investigar, que tempo é esse, por que ela está passando por isso, tá? Então, é muito importante que você considere a proposta que nós estamos te fazendo de rever a maneira como você lida com a pessoa que está do seu lado. Serve para as mulheres também? Claro que serve, gente. Mas escolhemos hoje conversar diretamente com os homens, falar aos homens, sem criticar. Não estamos aqui criticando. Veja que nós não estamos usando como nem uma maneira de conversar do tema na forma do ataque. Ah, porque todo homem é assim, porque todo homem faz isso, porque todo homem é aquilo e tal. E ficar nessa coisa clichêzona também de separarmos mulheres de um lado, homens para o outro, como se não estivéssemos lidando com pessoas que têm uma emoção, que têm um sentimento. Agora, o que falta muitas vezes para o homem é uma cultura que os ensine, é alguém que possa dar a eles uma direção mais adequada do que é lidar com uma mulher. E, no outro momento, nós falamos da mulher para com os homens também. Meu convidado, já apresentei outros momentos, mas caso você tenha chegado agora, é o pastor Marco Lamarques. Vamos lá? Tem uma coisa assim, tem uma frase que eu vi que inteligência é diferente de sabedoria. Inteligência é você saber que tomate é fruta. Sabedoria é você não colocar o tomate na salada de fruta. Verdade. Então, nós temos que ter inteligência, é bom, mas nós temos que ter sabedoria. E a sabedoria me ensina que a mulher, ela gosta de ser conquistada no sentido romântico, no sentido de relacionamento. E isso, Darleide, ele não vai acontecer segundos antes da relação sexual. É um processo que você, mesmo que você em algum momento tenha sido rude, ou tenha perdido a paciência e tenha errado, essa questão da sinceridade que nós falamos, fale para ela, diga em algum momento, porque se você foi rude vários dias, aí alguns momentos antes da tua intenção de ter relação sexual, você aparece com um buquê de flor, começa a chamar de amorzinho, ser gentil, ela vai perceber e vai ser pior, porque ela vai perceber que você está olhando para ela como objeto.
Isso machuca muito. Mas o senhor está sendo bem generoso, né? Porque Uhum. muitas vezes não tem florzinha, não. Não. Não tem flor, Eu não estou tem querendo pedido amenizar de aqui. desculpas, Não, mas isso é pior ainda. Eu estou falando que alguns acham, que tá, pode que ser isso vai assim. resolver. Uhum. Mas assim, o que ele tem que entender? Essa sinceridade que a mulher gosta, que a mulher tem, porque a mulher é sincera também, e essa memória, mega memória que ela tem de guardar as coisas lá de trás, em detalhes, e nas cores, e nos bordados, e nas flores, ela vai lembrar nessa hora também. Então, se você estiver fazendo isso por uma intenção óbvia, ela vai perceber. Então, seja gentil, seja um gentleman, seja um cavalheiro, seja bondoso, porque esse é o teu propósito. E aí Paulo fala assim, aí você vai ser feliz, porque a questão sexual vai retornar para você de maneira positiva. Agora, vamos falar assim, bem, colocar os pingos nos is? A aparência é importante o homem cuidar, cabelo, cuidado, se a sobrancelha tem problema de excesso de cabelo, você cortar a sobrancelha, arrumar. Se usa barba, Se usa cuidar barba, dessa parar a barba. barba. Se não usa, se barbear, porque a barba machuca. Se tem problema de crescer cabelo no nariz, cabelo na orelha, a poda, faça alguma coisa. Não deixa aqueles negócios saindo assim, porque tem alguns até que parece que tem vida própria, né? Quando ele fala, até se mexe assim, parece que... Isso aí, ele fala, mas o que tem a ver? Isso aí incomoda. Banho. Então, aí vem na questão da higiene. É. Hálito, se o camarada tem problema com mau hálito, cuidado com isso. Às vezes a pessoa fica sem comer o dia todo, chega em casa, aquele cheiro de meia mal lavada, né? A dentição, procura, vai fazer sabe? Isso é importante, porque ele está pensando nela como se fosse ele. Ele quer conversar com alguém com bafo perto dele, agora ter romantismo, ter relação sexual com gente com mau hálito, né? Sudorese. Se a pessoa tem problema de suor, toma banho antes. Toma banho antes de ter relação sexual, porque a pessoa transpira demais. É claro que se chegou do trabalho, muito mais isso, mas às vezes a pessoa toma o banho, aí passou daqui, andou dentro de casa, daqui a pouco está transpirando de novo. Ou está um dia muito quente. Toma banho, porque aquilo não é legal. Então, não coloca perfume demais também, né? Gosta do avanço, mas não vai muito, não avança muito no avanço. Essa questão do cheiro, para a mulher é muito importante. Muito. O cheiro, olha, eu estou falando isso porque é uma coisa que eu tenho ouvido muitas vezes conversando com casais. O cheiro é uma coisa... A mulher diz assim, mas antes ele era tão cheirosinho, hoje... sabe? Então, unha cortada, porque às vezes ele pode machucar com a unha na hora de fazer uma carícia, alguma coisa. Essas coisas são importantes. E conversar com ela de tal maneira que ela sinta que ele está preocupado com o bem-estar dela. Que aquele momento da relação sexual é tão importante para ele quanto é importante para ela. E esperar o momento adequado, perguntar para ela. Perguntar para ela, esse é o momento, agora, até para a questão, eu falo até para noivos, eu falo para casais isso, para a questão até da penetração, porque às vezes a mulher, ela está no período da menopausa, ou ela está com alguma questão emocional, ou está passando por uma situação física que não é, a lubrificação não é adequada, ela precisa de um gel para isso. E às vezes ela não sabe, e o marido percebe que está machucando, fala, se eu estou te machucando, isso vai ser tão gentil, tão bondoso, que ela vai... E se for preciso, você espere o momento dela estar melhor, porque ela não é um objeto. E uma outra coisa, Adelide, muito séria hoje, que eu acho que é a mais séria de todas, é o erotismo comercial, a pornografia que está presente em tudo que é canto hoje. Principalmente porque a comunicação está muito fácil hoje. Até no smartphone você recebe esse tipo de informação. E tem muito marido levando para o quarto essa informação pornográfica para ter relacionamento com a esposa. E não foi nenhuma nem duas vezes que eu recebi reclamações de esposas dizendo assim, o meu marido quer que eu tenha sexo oral com ele, sexo anal, ele quer que eu faça, quer ter relação sexual comigo vendo pornografia, tá? E tem marido que já chegou a perguntar para a esposa se ela se importava de eles terem relação sexual com outra menina junto. Então, essas coisas, a gente parece, nossa, mas existe isso. Claro. E muito claro. E os homens estão levando isso para o casamento porque eles acham o seguinte, que aquilo que ele vê no vício dele da pornografia, no ambiente da pornografia, que ele já ficou dependente daquilo, ele vai conseguindo dentro da relação sexual do casamento dele. Nós já falamos isso aqui num dos programas do Sem Tabus, né? Aquilo que está lá dentro é um ambiente artístico, com atores, atrizes, que são preparados, que tem o corte, que tem a reedição, que tem todo um processo... Medicados. Medicados, às vezes até com droga. Drogados. Para esse ambiente de pornografia, aí ele acha que a esposa vai ser igual àquela lá. E outra coisa, geralmente ele está tendo essa experiência pornográfica com masturbação.
A satisfação que ele tem aqui é mecânica e não é abençoada por Deus. E jamais vai ser igual a da esposa. Por quê? A esposa tem o tempo dela, a esposa não vai fazer o trabalho que ele viu lá, e muito menos fisicamente não vai ser igual a estimulação que ele faz a si próprio. Então, isso vai lá para o quarto e ele magoa a esposa, ele ofende a esposa. E tem esposas, olha, eu fico de coração partido, porque são tão vítimas disso, são codependentes às vezes, que se submetem a isso. Só que não fala para ele. Aí depois procuram ajuda e falam assim, olha, eu me sinto um lixo. Eu me sinto um lixo porque eu me preparei, eu me banhei, eu me perfumei, eu coloquei minha lingerie. Ela se tornou assim, mais romântica possível. E ele veio com essa ferocidade, com essa brutalidade, porque não é só machucar, é brutalidade com essa ofensa. E usou a esposa como se ela fosse um objeto. Então, você tem que ser um cavalheiro quando você está com a tua esposa, em todos os sentidos, até mesmo na relação sexual. E por isso, obviamente, vamos ser bem claros e até pode ser uma redundância aqui, mas vamos ser bem claro, mesmo sendo redundante, tem o tempo certo, fisicamente, da esposa e dele. Ele está prontamente preparado para o sexo. A esposa demonstrou, ou nem falou nada, já está preparado. Ela não está preparada, ela pode estar até disposta, mas ele tem que prepará-la. Então, por que Deus fez isso assim, fisicamente? Por que Deus fez assim? Porque relacionamento sexual não é egoísta. Quando ele sai disso, ele é egoísta. Então, o outro tem que esperar. Eu, como homem, eu tenho que me segurar. E eu aconselho, sabe o que eu aconselho a alguns homens? Quando vai ter relação sexual, continue vestido. Com o pijama, com a cueca, continue. Por quê? Porque ele tem mais condições de se controlar fisicamente para esperar que a esposa esteja em condições preparadas para ter relação sexual. Porque ela vai dizer para ele, ela vai mostrar para ele pelo batimento cardíaco, pelo próprio gesto, ou porque ela vai falar para ele. Aí sim. Mas para ele fazer isso, voltamos lá para Efésios 6. Né? Eu vou ter que pensar nela como se fosse eu próprio. E isso não é fácil, mas é possível. E vai começar, vamos voltar aqui, processo. Não é 1 hora antes, não é 2 horas antes, é bem antes. Né? Ela está vendo a minha disposição de me preocupar com ela. Facilita bastante, né? Lembrando que inicialmente foi dito assim, não pense que o outro é igual a você. A mulher não é como o homem, mas nesse momento, essa fala tem a ver com procure se colocar no lugar do outro, não é trazer o outro para ser igual a você, né? é perceber o outro, apesar dessas diferenças todas, mas como eu posso cuidar? Como é que você cuida de si mesma? Como que você, quando tem vontade de um alimento, sua boca saliva, seu pensamento te faz pensar num sabor delicioso, alguma coisa? Então, na primeira oportunidade é que você vá satisfazer o seu desejo. E você vai querer aquela comida melhor apresentável possível, melhor sabor possível. E aí, o que isso significa? Que quando nós estamos interessados em atender os nossos desejos, nós somos cuidadosos. Então, que tal nós sermos cuidadosos em atender o desejo do outro? Gente, não estamos sendo utópicos. Não pense isso. Nós estamos com os pés no chão. Nós sabemos, pastor, que quem sai para trabalhar, quem tem uma vida corrida, quem está ocupado com N afazeres, homens e mulheres, estamos de fato muito ocupados. Não sabemos tudo, temos as nossas mazelas emocionais, as nossas dificuldades, nossas limitações. As nossas crenças, tudo. Nossas crenças, muita coisa. Mas vamos nos esforçar, ser mais intencionais. Tenha a intenção de fazer a sua esposa feliz. Se esforçar, Darlene, tem que se esforçar. E colocar como prioridade. Por exemplo, se eu quero fazer uma faculdade, eu vou trabalhar o dia todo e estudar à noite. É fácil? Não. Eu vou chegar tarde em casa, eu quero perder peso, eu vou ter que levantar mais cedo para correr. É fácil? Não, mas eu faço. Agora, relacionamento não é fácil. Eu chego cansado em casa, eu tenho meu trabalho, tenho meus filhos, mas eu vou priorizar isso e vou me esforçar e vou colocar isso como importante para mim. Aquilo que até nem importante, vital, eu vou deixar o que é importante para o vital. Então, o vital vai ser, o vital o que é? É a minha felicidade do outro, o meu relacionamento com o outro. Agora,
É difícil? Claro que é difícil. E nós não estamos sendo utópicos aqui, porque a gente está dizendo que é um desafio. Qual que é a diferença para um casal feliz para o casal que não é infeliz? Para o casal que é infeliz? É a maneira como eles lidam com os conflitos deles. E conflito é o quê? São as nossas diferenças. Eu até disse uma frase aqui uma vez, e é bom a gente repetir: aquilo que existe no outro e faz parte do outro, só o outro pode mudar. E aquilo que existe em mim e faz parte de mim, só eu posso mudar. Então, se eu não tiver interesse de mudar essas coisas que eu não sei, para mim não tem nada a ver, eu até falar, mas isso é bobagem, esse negócio de ficar pegando a mão, esse negócio de ficar dizendo queridinho, amorzinho, beijar, essas coisas. Eu não fui criado assim, eu trouxe essa crença para cá porque eu não fui abraçado, não fui beijado, não fui amado, mas ela precisa disso, o que eu vou fazer? Eu vou me empenhar e vou entender que isso não é bobagem, mas que é importante para ela. Então, isso é ser um homem, né? Muito mais do que ter músculo, é ser um homem determinado para fazer isso. E pode até parecer ridículo quem está me assistindo falar assim, cara, você está ultrapassado, isso aí. Elas gostam disso, elas precisam, porque elas veem em você alguém que se importa com ela. Ponto. Ultrapassado nada. O que tem de mulheres chorando e insatisfeitas com os seus casamentos é justamente porque elas não têm em casa o que elas esperavam e que elas necessitam. Né? E o inverso também é verdadeiro, mas isso é tema para uma outra conversa. Por hoje é só. Obrigada. Sua despedida? Que Deus te abençoe a ser um homem segundo o coração de Deus. Isso eu acho que é a coisa mais importante. Lindo, obrigada, viu? Boa noite. Boa noite para você também. Um abraço e até a semana que vem. E vamos trabalhar, ó, suor, dedicação, mas os frutos desse trabalho são incríveis. Vale a pena se dedicar e intencionalmente investir na sua relação, na sua felicidade. Semana que vem tem mais. Até lá.